reforma tributária foi aprovada em 2023, ela começa a ser implementada em 2026 e passa a valer integralmente em 2033 e muita coisa vai mudar, vai ter unificação de impostos, criação de novas alíquotas, você vai ter mudança na parte de sucessão, então isso vai impactar muita gente. Para falar sobre esse assunto que é mega importante, afinal de contas é necessário se planejar para esse tipo de mudança, eu trouxe aqui no canal Giovana Naia, ela é sócia da Portfel, responsável pela área de Wealth Planning no atendimento de grandes fortunas, advogada e professora especialista em planejamento sucessório e tributário, pra gente bater um papo e descobrir se vai ser bom ou ruim. É bom pra quem, ruim pra quem, né? Porque depende muito da pessoa da quem a gente tá falando. Mas começando, por que esse intervalo tão longo pra implementação? Porque começou agora em 2023, em 2026 começa a valer aquela alíquota teste, mas sem excluir os outros impostos, e só em 2033 a implementação de fato. E além disso, será que de fato vai ser implementado? Porque no Brasil eu lembro quando aprovaram um teto de gastos em 2016, e era pra ficar até 2026, e ele acabou em 2023 também. Bruno, primeiro um prazer estar aqui, muito bom poder falar sobre isso, porque vai impactar muito na realidade de todos os brasileiros. Essa mudança, esse tempo, na verdade, para mudança, ele é necessário porque o Brasil, ele tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? É um dos países que mais se gasta horas para se entender o tributário. A gente estima-se que 99% das empresas no Brasil pagam imposto errado, pagando a mais, não é sonegação, porque acha que está fazendo certo, mas não conseguiu entender exatamente como que aplica aquela realidade tributária com maior eficiência dentro dos seus negócios. Então, qual que foi o propósito, né? A ideia é até boa, é um desenho de simplificação. Então, nós éramos um dos únicos países do mundo que não tinham o imposto único, o IVA, né? O imposto de valor agregado. Então, foi um desenho de simplificação em que a gente pega 5 impostos, basicamente, e transforma ele em um IVA dual, dividido ali em 2. A ideia é que seja mais fácil, só que, naturalmente, a gente está falando de Brasil. O que começou a acontecer? A ideia era acabar com guerra fiscal, os estados ali tendo uma competitividade entre si, eles queriam fazer algo único, então o governo federal tomou para si vários dos impostos que eram estaduais ou municipais e transformou no IVA dual. Naturalmente, com discussão no Congresso, começou-se a abrir um monte de exceções, excepcionalidades, que acabaram transformando aquilo que era para ser muito simples em algo muito mais complexo. E por isso que a gente precisa desse tempo, esse período de adaptação. De fato, se ele vai se consolidar, não consigo te dizer, mas é algo que veio com uma intenção inicial, pelo menos a tese era boa, de simplificar aquilo que é muito complexo e que hoje o brasileiro precisa gastar dinheiro não só pagando imposto, mas tentando entender que imposto tem que pagar. E quanto à alíquota, como a gente viu, não está pronto ainda, mas a princípio nossa alíquota seria a maior do mundo quando a gente fala de imposto de valor agregado. E mesmo assim, parece, na minha opinião, que não é suficiente, porque como esse imposto ele vai substituir a tributação sobre itens de consumo, e aí você pega lá, por exemplo, maquiagem. A tributação, quando você olha, está na casa de 50%. Só que é um 50% numa base diferente do que a gente vê quando viaja para a Europa, para os Estados Unidos e tem o IVA. Porque se eu vou numa farmácia americana e vou comprar uma maquiagem para minha esposa, e ela custa $10, tá lá o preço, na hora do caixa, o cara acrescenta o imposto de mais ou menos uns 7%. Se fosse 50%, então ia pagar $10 e ter mais $5 no caixa. Só que no Brasil a gente fala que o imposto é 50%, que a maquiagem custa R$150 são imposto. Mas na verdade seria 100% de imposto. Então eu falo, cara, com tudo isso de tributação, na cachaça o imposto é 80, mas se você olha dessa forma é 400, né? No arroz é 20, mas se olha dessa forma é mais alto. Eu fico falando, vai ter que aumentar muito o imposto de renda também. A gente não falou de imposto de renda na reforma tributária ainda, né? Sim. A tese do governo qual foi? Primeiro a gente ia ter uma discussão de reforma tributária sobre o consumo, depois a gente viria com uma reforma tributária sobre a renda, que é um pouco dessa ideia do imposto mínimo, que tá todo mundo chamando de tributação dos dividendos, mas na verdade eles foram muito inteligentes e ardilosos. É mais do que dividendo. Exato, não é tributação dos dividendos, é imposto mínimo geral sobre a sua declaração de imposto de renda. Mas você tem toda a razão, o que vai acontecer, né? Quando a gente substitui esses 5 impostos em um, vou chamar o IVA dual como único, a gente tem, por exemplo, o PIS/COFINS, que pensando aqui na realidade de quem tem patrimônio acumulado numa holding imobiliária. Se você tem uma holding imobiliária, você paga PIS/COFINS de 3,65% de imposto. Quando a gente traz isso para a realidade do IVA, então eu vou substituir, naturalmente, esse valor vai subir. Temos em alguns casos valor de desconto, taxa de desconto, como é o caso de estruturas imobiliárias, a gente não vai ser os 28% efetivamente, a gente tem 70% ali de redução, de fator de redução, mas ainda assim, nesse valor de 28%, de 3,65% eu passo a ter 8,7% de imposto, por exemplo. O IVA substituindo o PIS e a COFINS. Então, de fato, em alguns lugares a gente não está identificando essa equalização, mas em outros desenhos de outras empresas, aquilo que se pagava 3,5%, 3,65%, eu vou mais que dobrar a tributação. Então é algo que vem ali tentando equalizar, mas que vai judiar bastante de quem não se preparar. E de fato vai haver uma simplificação na sua visão? Ou essa série de associações criadas, imposto do pecado, um monte de isenções para setores que conseguem fazer lobby lá no Congresso, vão deixar a reforma que tinha esse objetivo, na verdade, olha, não vai mudar tanta coisa assim em termos de complicação? Vai mudar bastante coisa, não vai ser a simplificação
modificação que se defendeu a tese inicial, mas sim, vai mudar, vai simplificar bastante coisa. E é um lugar, eu acho, que é uma excelente oportunidade ao mesmo tempo, porque todo mundo vai sair da base zero. Então, todo mundo está desenhado dentro de planejamento tributário, considerando os impostos atuais. Então, todo mundo vai sair dessa base zero buscando novas alternativas. É um excelente momento para o mercado buscar e ir atrás ali dentro desse desenho de concorrência, mais eficiência para se destacar no mercado. Pensando agora nos impostos que a gente tem hoje e o que nós teremos, né? O que muda então, por exemplo? O que deixa de existir? E você falou que a gente vai ter esse IVA dual, né? IBS e CBS, que são os nomes, né? Exato. E mais o imposto do pecado também? Ele está dentro desse desenho, é uma majoração. Tá. Então a gente deixa de existir o ICMS, o PIS, a COFINS, o ISS e o IPI. Então esses 5 impostos deixam de existir e a gente passa a ter a instituição do IBS e o CBS dependendo de cada caso. O que veio de novidade, que não se esperava a princípio, que traz nessa reforma tributária um outro imposto que é trazido é o ITCMD, porque foi um movimento dos estados em que houve essa necessidade que impacta em muito a realidade do patrimonialista, né, da pessoa que está ali já adquirindo patrimônio. Bom, pegando essa parte do ITCMD que você citou, porque ela impacta diretamente o patrimônio e é um imposto, inclusive, que eu vejo muitos políticos, principalmente o pessoal mais da esquerda, defendendo a majoração da alíquota, porque no Brasil o pessoal fala, a gente paga pouco imposto sobre herança. Me citam geralmente os Estados Unidos como um exemplo, falando que lá a alíquota é de 40%. Eles só esquecem, né? De citar que isso não é para o cidadão americano, é para mim que estou investindo lá. Para o americano em si, os estados dão isenções milionárias, então é muito raro o americano pagar esse imposto. E também não citam, a Suécia é o exemplo de socialismo que deu certo, que eles falam, né? Não tem ITCMD lá, por exemplo, não tem imposto sobre herança. Vários outros países tiraram, porque basta uma família ter passado pelo processo para saber o quanto esse imposto ele é deletério e destruidor de riqueza. Na pandemia, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, se discutiu aumentar a alíquota do ITCMD com todo mundo morrendo. Sendo que aí você pega uma família onde, por exemplo, o chefe da casa, que é quem mais traz renda, vem a falecer. Então a família já tem menos renda, o patrimônio dela costuma ser imobiliário, e agora para ter acesso a um patrimônio que já é deles, eles vão ter que pagar o ITCMD de 4%, mais contratar advogado, mais custo de inventário, e essa conta vai chegar facilmente nos 20%, uns 200 mil para ter acesso a 1 milhão. Eles não têm o dinheiro, eu vou ter que pedir para o juiz para vender o apartamento às pressas para poder quitar a conta, então você destrói muito valor. E como você disse, os estados estão se movimentando para ter mais liberdade para aumentar o ITCMD. Por que isso está acontecendo? Eles estão querendo compensar alguma perda de arrecadação com a reforma. E para onde é que a gente vai com esse aumento de alíquota? E também não é só aumento de alíquota, né? Como é que vai ser a questão da incidência dessa alíquota sobre o patrimônio? Perfeito, Bruno. Em Portugal, por exemplo, não existe ITCMD de pai para filho. Então, assim, é algo que existe, por exemplo, se você quiser fazer uma doação para um terceiro, alguma coisa do tipo. Mas entende-se, de fato, que o patrimônio acumulado não tem essa transferência. Então é muito conveniente o que eles falam de pegar uma alíquota isolada e defender como se o Brasil fosse uma exceção nesse sentido. Como você muito bem falou, o que aconteceu? Quando a gente teve esse movimento da reforma tributária sobre o consumo, o ICMS ele é o imposto de maior capacidade arrecadatória dos estados. Vem muita arrecadação. Quando o governo federal começou a se movimentar e ele tirou o ICMS da mão dos estados, esse controle direto sobre o ICMS, até vai haver um repasse, mas esse controle direto, os estados começaram a se movimentar. Falou, poxa, eu preciso de dinheiro, eu preciso custear aqui serviço público, enfim, toda a máquina estatal, né? Como que a gente consegue fazer para aumentar a minha arrecadação em outra ponta, já que eu não vou conseguir brigar com esse desenho do ICMS? E aí a solução foi, não tem problema, a gente vai tirar o ICMS daqui, mas a gente vai colocar um outro imposto majorado, com novas estruturas, novas regras, para que a gente possa te ajudar a recolher mais imposto, né? Legal. O contribuinte não, mas você eu vou ajudar. E nesse desenho foi que se inseriu o ITCMD ou ITD, enfim, depende do estado, dentro da reforma tributária. Isso está vindo de maneira agressiva, na minha opinião, para a tributação do patrimônio. Como que funciona o ITCMD? O ITCMD ele é um imposto de lei estadual, então cada estado tem autonomia para reger ali as regras desse imposto dentro das diretrizes constitucionais, que vieram nessa reforma tributária, a emenda constitucional alterando bastante coisa. Dentre as alterações que a gente tem, por exemplo, a obrigatoriedade da alíquota progressiva. Hoje, a alíquota máxima do ITCMD, ele é por resolução do Senado Federal, hoje de 8%, mas a gente já tem projeto para mudar, naturalmente, no máximo de 8%, e cada estado cobra da maneira que bem entende. Por exemplo, o estado de São Paulo, a alíquota flat fixa de 4%. A alteração da... Qual estado cobra 8%, por exemplo? O Rio de Janeiro. O estado de Goiás tem progressiva até 8%, por exemplo. No estado de São Paulo, Paraná é 4%, em Minas é 5%. Com essa regra, eles exigiram a progressividade. Então eles puderam falar, olha, estado, se você quiser cobrar 1, 2, 3, 4, você pode. Se você quiser cobrar 2, 4, 6 e 8, também. Só que a gente tem um novo, quando a gente tem a aprovação da reforma tributária, né, ela é uma emenda constitucional e a gente tem projetos de leis complementares que vêm trazendo, esmiuçando o desenho previsto de maneira generalizada da emenda constitucional da reforma tributária. Dentre eles, o PLP 108 de 2023, que está para ser votado agora nesse mês de julho, que vai começar. E ele traz algumas regras como, por exemplo, a obrigatoriedade do
Estado manter e bater a alíquota máxima. Então essa desculpa que se tinha de que o Estado poderia fazer 1, 2, 3 e 4%, por exemplo, não vai existir se aprovado esse projeto de lei. Eles querem todos os estados colocando 8%. Pelo menos em uma das faixas de maior patrimônio. Então pode ser 2, 4, 6 e 8, 4, 5, 6, 7 e 8. O Estado vai ter uma autonomia, mas vai haver, a partir desse projeto de lei, se aprovado, a tributação de 8%. O que implica no Estado de São Paulo, por exemplo, no mínimo dobrar a tributação, que é de 4% hoje, independentemente do tamanho do seu patrimônio, para 8% na alíquota máxima. Caramba, é muita coisa. E aí pensando em estruturas tributárias que o pessoal já usa para se proteger disso. Por exemplo, uma holding, né? Que aí a pessoa faz a sucessão nas cotas da holding e não no patrimônio todo. A base de cálculo do TCMD se mantém igual ou eles querem mexer nisso também? Eles também querem mexer nisso. Como desgraça pouco é bobagem, eles também querem mexer nisso. Quando a gente fala de tributação, eu preciso sempre trabalhar com alíquota e base de cálculo. A alíquota eles já movimentaram com essa ideia de progressividade tendo que atingir 8%, a alíquota máxima, e a base de cálculo, por exemplo, em estruturas de holding. Hoje, no estado de São Paulo, estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem previsto na lei que a tributação das participações societárias de uma holding, por exemplo, ela vai ser com base de cálculo de patrimônio líquido. Para quem não conhece nada de contabilidade, você vai olhar dentro do finalzinho da contabilidade ali a questão de patrimônio líquido, que é a diferença de ativo e passivo, esse valor que tem ali. Quando a gente fala de holding imobiliária, o patrimônio líquido basicamente é o valor de aquisição dos imóveis, com alguma majoração ou diminuição. A mudança do projeto de lei 108 é uma ideia em que você tenha valor de mercado para essas estruturas, inclusive considerando o fundo de comércio, por exemplo. Então eu vou ter uma discussão de valuation dessas estruturas. Esse fundo de comércio seria o quê numa empresa, só para o pessoal ter noção? A carteira de clientes, a estrutura de marca, é de fato uma discussão de valuation dessa empresa. O valor de mercado da empresa, seria isso? É isso. Mas esse valor de mercado ele é ultra subjetivo, porque, por exemplo, você pode ter uma negociação, o Grupo Primo agora há pouco fez lá uma negociação e vendeu uma parte, foi avaliado em 1,2 bi. Beleza, teve essa rodada. Só que isso foi no final do ano passado. Então, para agora pode ter mudado. A gente tem negócios novos, outros que podem deixar de existir. Agora, para uma holding que não tem negociação nenhuma, é o que? É um laudo que vai ter que ser emitido por um fiscal? Como é que vai ser isso? Eu vou tomar a liberdade de ler para você, tá bom, Bruno? A base de cálculo deverá ser calculada com metodologia técnica idônea e adequada às cotas de ação, inclusive o método técnico que contemple eventual perspectiva de geração de caixa do empreendimento. É absolutamente subjetivo. Então, inclusive, eles podem jogar a tua avaliação para cima. Sim, é exatamente isso. Geralmente a gente gosta de valuation mais alto, né? Mas para isso o pessoal não vai gostar. Caramba, mas isso cria muita insegurança jurídica. Eu tô olhando para o que a gente tá falando aqui e pensando, cara, o Brasil tá ficando inviável. É algo sério e que a gente precisa se movimentar. Existe uma maneira da gente cuidar disso. De novo, né? Esse projeto de lei está sendo discutido agora a partir de julho, a previsão de votação é aqui, mas não dá para contar com a sorte. Eu bato muito nessa tecla com os nossos clientes na Portfel, em que o dinheiro me dá liberdade para eu não precisar contar com a sorte de tomar as minhas decisões. E no caso dos municípios, porque você citou os estados que tinham muita arrecadação vindo do ICMS e os municípios arrecadavam muito pelo ISS. Eles vão ter algum tipo de compensação ou também vão majorar alguma coisa específica? Por exemplo, IPTU? Eles não trouxeram essa previsão. O que eles trouxeram para mexer no ISS é a previsão de ITBI. São até algumas discussões presentes, por exemplo, no STJ. Qual é a data de incidência do ITBI? Qual é o fato gerador, né? Fechamento do negócio, por exemplo, na lavratura de uma escritura ou na averbação disso na matrícula. Então, eles trazem algumas previsões ali, mas o que de fato vai doer no bolso dos nossos clientes é a questão do ITCMD, do Imposto de Herança e Doação. Pensando assim, o que melhora para a pessoa física, o cara que não tem empresa? Porque você tem, por exemplo, essa parte das empresas, os setores, né, responsáveis pela parte contábil, provavelmente serão menores, já que é muito mais fácil apurar menos impostos, teoricamente, né? Não sei o que vai acontecer também, mas pelo que eu tô vendo, a previsão é aumento de imposto, o que é algo até meio óbvio, porque o Estado ele não pode fazer uma reforma prevendo arrecadar menos, né? Já que eles têm aquela lei de responsabilidade fiscal. Então eles têm que sempre ter para cada gasto uma fonte de arrecadação. É natural que haja uma majoração da arrecadação, porque nenhum político faz aquilo para arrecadar menos. E aí, se Brasília vai arrecadar mais, os estados menos, os estados se mexem para passar a arrecadar mais. Os municípios é a mesma coisa. Só que não tem representação lá, ironicamente, é a pessoa física. Embora a gente vote para eleger os deputados, a maioria tá lá para defender interesses dos seus próprios setores. Então melhora de fato? Ou na sua opinião, olha, não, no final vai ter um pouquinho de simplificação, mas a conta vai ficar mais cara? Eu acho que principalmente quando a gente fala da pessoa física, melhora no sentido de que a gente ainda tem muita insegurança. Então, por exemplo, recentemente no Mato Grosso do Sul, o tribunal se posicionou de uma maneira diversa com relação à base de cálculo, que era para ser de holding, que era para ser patrimônio líquido e foi discutida a questão de valor de mercado. Então, ele traz um monte de solução àquilo que a gente busca a resposta no judiciário
judiciário muitas das vezes. Mas é a majoração de imposto, e isso é ruim, principalmente quando a gente pensa no Brasil, pensando em patrimônio, que, como você muito bem falou no começo, o patrimônio é muito imobilizado. As pessoas não têm liquidez. Nós temos casos, e quem trabalha com essa estrutura, com essa parte de inventário, sucessão, a gente conhece pessoas, ainda mais cidade pequena, são especialistas em adquirir imóveis de inventário, porque tem conflito, tem questão de condomínio civil. Então, quando eu tô falando de um imóvel, não tem maioria. Se eu, você e a Malu somos donos de um imóvel, não existe você e Malu querem vender e eu não quero. Eu preciso que os três queiram vender. Preciso de unanimidade. Então, isso acaba trazendo muito conflito. E aí, naturalmente, eu preciso de dinheiro, eu tô conflitado. Quando eu tenho essa discussão, o imóvel vai ser vendido a preço de banana. A gente tem compradores especialistas em aproveitar, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, traz essa vantagem de uma simplificação e previsibilidade daquilo que a gente tem discutido muito no judiciário, mas eu não acho que isso compense o aumento significativo de imposto que a gente vai ter no próximo ano. Bom, tem um outro ponto que eu vi também que eu queria saber a sua opinião, porque pegando lá e montando esse roteiro para gravar o vídeo, a gente achou que agora vai ser possível responsabilizar bancos, cartórios, corretoras e até familiares por doações ou heranças não declaradas. O que isso muda na prática para quem está organizando o seu patrimônio? Agora, o projeto de lei, pelo menos, ele traz essa proposta de responsabilidade solidária para, por exemplo, instituições financeiras. Então, não basta aquilo que você tem que fazer, que você tem que estar em compliance, e a gente vai ter instituições financeiras exercendo aquele papel que seria do fiscal, trazendo essa obrigatoriedade do cumprimento. Então, isso trava muito essa liberdade do investidor, porque às vezes a gente não está falando aqui de sonegação, às vezes eu tenho uma movimentação que eu quero fazer, que é lista, que está regular, mas que eu vou ter que apresentar, porque a instituição financeira vai ter responsabilidade solidária sobre aquilo, então ela vai fechar o cerco, vai aumentar a burocracia, enfim, aquilo que a gente já está um pouquinho acostumado de ver no Brasil ainda mais. Meu Deus, cara, é muito desanimador. E, bom, pensando no cara que já tem uma holding, né, que é o caso de vários clientes nossos que fazem isso pensando em proteção, o que vai mudar, assim? Vai ficar melhor a estrutura, vai ficar mais cara? Por exemplo, vai valer a pena desfazer? Ou é interessante fazer antes das mudanças? O que a gente tem feito com os nossos clientes, Bruno? Trazido eles para a mesa para a gente discutir cada caso. Tem casos que ainda faz muito sentido a gente ter a estruturação de holding, tem casos que não tanto, e tem casos que, além de fazer sentido a estruturação de holding, faz sentido uma movimentação sucessória agora, no momento zero. Porque é mais barato o TCMD. Exatamente. Se esse projeto de lei for aprovado, que a gente vai ter essa votação agora, ele passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Eu ainda tenho uma janela de oportunidade para me movimentar. A gente fala muito no portfólio que nós não gostamos de market timing, mas quando a gente fala de tributário, a gente precisa aproveitar as janelas de oportunidade. Então, quem estiver se movimentando agora, fazendo esses processos de doação, está se aproveitando da alíquota atual. Isso é muito eficiente. E pretendem mudar para a Previdência, aquela questão de que Previdência não entra em inventário, não paga ITCMD? Isso foi colocado em pauta, mas já foi retirado. Eu acredito que isso não vai voltar para a pauta, porque quando a gente fala de previdência, é um cenário muito sensível no Brasil, né? A gente tem... Previdência é um ponto que mexe muito também nos bolsos dos mais pobres. Então, eu acredito que não vai voltar. Eles tentaram fazer a instituição do IOF agora, né? Que era de 5% no aporte, que até entraria um pouco em discussão sobre usar a previdência como planejamento sucessório. Aporte acima de 50 mil, no caso. Exato. Que caiu, mas que o presidente Lula já buscou o STF para tentar retornar, né? A gente, pelo menos, teve essa notícia na semana passada. Agora é acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas esse é um grande ponto. É um movimento de se organizar. Então, poxa, a gente caiu esse decreto do IOF, a gente tem essa liberdade de movimentação de previdência. Giovana, isso significa que eu vou colocar todo o meu dinheiro, por exemplo, num VGBL? Não, se não fizer sentido. Então, é o momento em que a gente tem trazido os nossos clientes ainda mais para perto para colocar em prática aquilo que a gente já imaginava, e muitas das vezes o cliente, não quero pensar nisso agora, tô focado em outras coisas. É o momento da gente falar sobre planejamento patrimonial e sucessório, porque a gente tem grandes chances de ter uma virada de chave pagando o dobro, o triplo, o quádruplo do que seria o preço no imposto de herança e sucessão, se a gente esperar os próximos anos. Assim que o Lula ganhou a eleição, eu lembro que eu pensei sobre mudanças de imposto e falei, acho que Previdência vai ser uma das coisas menos afetadas, porque na declaração para o TSE do patrimônio, a maior parte do patrimônio dele estava numa Previdência privada, né? Eu pensei, bom, então não deve ser tão afetado. E até agora não foi. Só para quem fosse fazer esses aportes novos, ia ter essa incidência do IOF de 5%, que ia inviabilizar, né? Esse aporte acima de 50 mil, porque era muito imposto na cabeça para você fazer o investimento. O que ficou claro, Giovanni, então, é que as mudanças elas serão várias, em magnitude muito alta, dependendo do imposto que a gente está falando, por exemplo, no caso do ITCMD, que vai impactar todo mundo, né? Porque todo mundo morre, uma hora isso vai acontecer, ou vai doar patrimônio em vida ainda. O que você diz, assim, para fechar, o que você recomenda de forma prática para quem está assistindo esse conteúdo? De forma prática,
prática, procure seu consultor patrimonial, porque cada caso é um caso, mas está na hora da gente se movimentar. Não é hora de sair desesperado, porque a gente tem aí 6 meses à frente para poder trabalhar, mas está na hora de se movimentar. Pouco tempo, né? É pouco tempo, mas ainda há tempo. Então, quem quiser se movimentar agora, quem tiver essa preocupação, que eu imagino que seja todo mundo, o momento é agora de você buscar o seu consultor, entender como que funciona, como que a gente consegue adequar a sua realidade e pensar em eficiência tributária, que pode dilapidar o seu patrimônio. Como você falou bem no começo do vídeo, quando a gente faz uma conta de dilapidação de patrimônio em processo de inventário, a gente trabalha de 15% a 20% do patrimônio. É uma coisa que eu sempre digo aqui no canal, né? Já falei reiteradas vezes, quem acompanha mais tempo vai se lembrar, é que no seu portfólio você não consegue controlar a rentabilidade, por exemplo, mas você consegue controlar 3 coisas: a diversificação que você tem, os custos que você paga para ter a gestão desse portfólio e a sua eficiência tributária, que é um ponto que o rico costuma se preocupar pra caramba, ele paga muito menos imposto e a classe média costuma relegar. Falar, simplesmente não pensa nisso, e acontece também com as empresas que pagam muito mais imposto do que o necessário. Então, para quem está assistindo e quer bater um papo com um consultor, para saber o que você pode melhorar na sua carteira, ou estruturas, para quem tem muito imóvel, por exemplo, para quem quer investir lá fora, abrir uma offshore, tudo isso a gente faz na Portfel. Para grandes fortunas, a Giovana está à frente, então para quem quiser ter esse tipo de conversa, eu vou deixar um link aqui na descrição, vocês podem preencher o formulário e um consultor entrará em contato com você. Algo mais você acha que a gente tem que abordar aqui, ou por hora já tá bom de boas notícias, né? É isso, acho que por hora já tá bom de não tão boas notícias, infelizmente. Mas o recado principal de movimento é necessário. Perfeito. Quando mudar imposto de renda, a gente faz um outro vídeo triste sobre como é que vão ficar as novas alíquotas, etc, né? Porque é uma outra fase da reforma que vai mexer na renda. Isso vai acontecer. Provavelmente outro governo já, né? Não sei se outro governo, de fato, ou a continuação desse governo, mas não nesse mandato. Já tá chegando um dia de eleição, não vão mexer mais nisso. É o que eu espero. Bom, Giovana, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência e um grande abraço e até a próxima.